Bom, continuando o nosso tema, então, é importante, além dessa boa vontade, de todo o empenho, que a gente demonstra no estudo, né, no autoconhecimento, aliado a tudo isso, a gente tem que buscar construir as condições favoráveis, né, que são possíveis, é óbvio, para que, na execução desse trabalho. E a gente fala de algumas considerações aqui que merecem uma atenção. Por exemplo, atmosfera fluídica. Nós sabemos que nós temos, né, a nossa aura é a nossa atmosfera. O que eu vibro, o que eu sinto, o que eu falo, enfim, é todo um conjunto que é a minha atmosfera fluídica, assim como nós temos a atmosfera fluídica da Terra, né, que une todas as atmosferas e forma a psicosfera terrestre aí do jeito que tá, né? Que a gente sabe que não tá fácil, o trabalho, inclusive, da espiritualidade em socorro a nós, né? Nesse momento tão denso, tão difícil. Então, a qualidade dessa atmosfera fluídica que envolve o passista é um elemento assim dos mais determinantes quanto aos resultados que se obtém através do passe. Por isso, o passista deve buscar permanentemente a melhora do seu ambiente fluídico através de todos os meios ao seu alcance. Então, o estudo, o trabalho, o exercício da caridade, a vigilância, a prece, essas aqui são algumas das ferramentas ao nosso dispor, né, para que a gente possa conquistar esse objetivo. Então, a gente fala da saúde. Eu preciso estar bem para cuidar do outro que me pede ajuda e que não está bem. Então, o próprio pedido, o próprio trabalho em si, ele já é muito claro. Eu só posso cuidar do outro se eu estiver bem, se eu tiver o que oferecer. Então, o passe é uma doação e só se pode dar o que se possui. Portanto, é fundamental que o passista goze de boa saúde, tanto do corpo físico quanto da mente. Então, verificado qualquer desequilíbrio orgânico ou psíquico, o serviço do passe deve ser interrompido de imediato, principalmente quando se tratar de processo obsessivo de qualquer natureza. Ocasião em que o passista deve passar à condição de paciente. Então, isso aqui é de extrema importância. Porque tem muitas pessoas, nós sabemos, nós seres humanos ainda temos aí um orgulho desmedido. Ainda não aceitamos que somos necessitados. Por mais que se fale, somos todos necessitados, somos todos no processo da evolução e tal, na hora de reconhecer que eu não estou bem o suficiente para aplicar um passe, e entre todas tantas tarefas, né? Mas em foco é o passe. A gente não aceita por orgulho, por vergonha, por medo, por uma série de fatores e a gente não admite. Aí o que acontece? Eu continuo trabalhando em péssimas condições, sem sequer ter a consciência do que eu estou fazendo com o outro. Já não tô, eu sei o que eu estou fazendo comigo, mas aí é a minha responsabilidade frente ao outro. Então, e um outro aspecto muito importante que deve ser salientado é que num determinado momento, ou se está na condição do passista ou na condição de paciente, não tendo, pois, sentido o hábito de alguns passistas que, após executada a sua tarefa, buscam um colega para, por sua vez, receberem um passe. Se ele se apresenta enfermo ou debilitado, após o trabalho, isso é sinal de que provavelmente não estava em condições de prestar o serviço ou de não tê-lo feito de modo adequado. Às vezes,
Acontece da gente estar trabalhando com o passe e no final a gente pede um colega para dar um passe na gente. Existem casos e casos? Sim, mas nós estamos falando num conceito geral, porque isso às vezes acontece com frequência. Então, por isso, precisamos recorrer a vários aspectos, vários requisitos, para que a gente chegue ao trabalho preparados para executar a nossa tarefa. E no final, nós promovemos o autopasse. Não há necessidade de pedir que o colega nos dê um passe. Porque se eu não estou me sentindo bem por alguma razão, houve uma desconexão, houve um despreparo anterior, alguma coisa aconteceu. Eu posso recorrer ao autopasse ali mesmo, antes de ir embora para minha casa. Salvo alguma situação extraordinária em que se há a necessidade de uma ajuda ali. Mas no geral, não há. Então, principalmente quando a gente vai para o trabalho um pouco já vindo, né, de uma situação de desequilíbrio, de obsessão e autoobsessão também. Não vamos esquecer, né, que mais para frente vamos estar abordando, né, o trabalho da desobsessão. E aí a gente vê que muitas pessoas até falam, né, você é espírita e está com obsessão, mas fulano não é espírita. Muito pelo contrário, a gente sabe que quem segue esse caminho, não é só a questão do espiritismo, uma questão de estar buscando essa evolução através de um caminho de espiritualidade, que cuida da nossa espiritualidade. A pessoa que busca a luz, ela é visada por várias razões que a gente não vai entrar aqui agora, que não é o caso. Então isso, se nós não estivermos imbuídos de um propósito, de firmeza, de disciplina, de autoobservação, de estudo, de prática, enfim, a gente fica influenciado, né? A gente entra em sintonia com aquelas energias, com aquelas vibrações não tão boas em direção a nós. Então, gera-se como se fosse uma obsessão, né? Nem sempre é um irmão que está nos atrapalhando. Às vezes são o próprio aspecto energético em que a gente se encontra e que a gente entra em ressonância com ele, de outros ambientes, de outras pessoas, enfim. Então, é muito importante que a gente atenda a esses requisitos. Outra coisa, isso não quer dizer, então, no caso, que o passista não possa tomar um passe, que é o que eu acabei de dizer. Significa, sim, que se essa manifestação, se essa necessidade realmente se verifica, é indicativa de que ele não se encontrava capacitado para o trabalho naquela ocasião e nada mais natural que recorra aos colegas de trabalho em busca de auxílio. Agora, eu não me preparei o suficiente, então eu estou condenado ali, vou ser julgado e tudo. Não é isso. A gente sabe que a nossa vibração, a gente cai a todo instante. Eu posso estar mega harmônica aqui agora. Se eu sair ali na rua, estiver passando um carro e eu não desatento, vou atravessar a rua, eu vou levar um susto, ou um cachorro que principalmente aqui no meu bairro, que tem muito cachorro aqui que vem das paineiras, que me avança, eu já entrei em desequilíbrio, eu desalinho. Então, se eu estou atenta a isso, instantaneamente eu promovo o realinhamento. O quê? Através da observação, observei o que aconteceu. O que eu senti naquele momento? O baque que foi a respiração. Respirar corretamente alinha, traz um equilíbrio, eixa os nossos centros também naquele momento. Então existem outras tantas coisas que a gente vai falando aqui, né, no decorrer desses estudos que a gente vai estar fazendo.
Inclusive, eu quero deixar aqui registrado, vou aproveitar, se alguém tiver sugestão, porque nós estamos fazendo os vídeos e vamos colocando aí no grupo, estamos abertos, né? Somos todos uma família espiritual, uma família de amigos, né? Que estamos visando nos melhorar e levar uma qualidade do nosso trabalho para o outro, que seja boa, que seja positiva, que realmente vá ajudar. A gente está aberto a sugestões, né? Se tiver alguma sugestão positiva, alguma crítica construtiva que possa ajudar a melhorar o nosso trabalho, a gente gostaria de ouvir, de saber, porque você pode achar que é isso que eu falo do estudo, né? A gente pode achar que está fazendo tudo muito bem e às vezes não está atendendo o necessário. Então, vamos ouvir, vamos observar e vamos analisar aquilo que chegar para nós para ver se é possível, o que pode ser feito. Então, é outra coisa. Se essa necessidade se apresenta com frequência, o que é pior, deve ser, inclusive, um alerta para que o passista mantenha-se mais vigilante com respeito às suas atividades físicas e psíquicas do dia a dia. Então, ocorrendo situações como as que nós vamos dizer aqui daqui a pouco, aconselha-se ao passista interromper de imediato as suas atividades. Por exemplo, gripes fortíssimas, estados febris, doenças infecciosas, períodos de gestação, que é muito importante a gente observar, porque uma vez que eu vou aplicar passes e eu vou estar em contato com o campo áurico alheio ao meu, tanto de alguém que vem receber quanto do ambiente, né? Porque ali vão estar outras tantas pessoas e forma-se então uma atmosfera maior, mais pesada, mais densa. Isso pode trazer algum comprometimento para aquele meu estado. Então é um momento em que eu tenho que ter redobrada atenção e responsabilidade, porque eu estou sendo o veículo, o canal para que alguém chegue, né, nessa manifestação de terceira dimensão, ou seja, uma gestação, alguém que vai chegar como filho ou filha e que precisa, então, redobrar aí a atenção. Diabetes descompensada, período menstrual quando se apresentar com muitas dores ou um fluxo extremamente exagerado, desequilíbrios emocionais, esgotamento nervoso, um cansaço físico muito grande, acentuado, deficiências muito grandes do aparelho circulatório, mal-estar físico de qualquer origem e uso de medicação tóxica. Então, isso precisamos observar, porque às vezes a gente está com um resfriado muito forte, a gente está com um mal-estar de alguma origem, por alguma coisa que comeu. Então, tudo isso deve ser observado se eu estou em condições de ir executar a tarefa daquele dia. Sermos honestos, não estou em condições. Só que isso não pode ser usual, não pode ser frequente. Acontece? Acontece. Afinal de contas, somos um corpo físico ainda que perfeito pela criação divina, né? Porém, sujeito a todas as intempéries que a gente enfrenta estando aqui nesse nível pesado. A alimentação, que é algo importantíssimo. Através da alimentação, nós ingerimos os componentes nutritivos de que o nosso organismo necessita. Mas, além deles, assimilamos também uma significativa carga fluídica que, incorporando-se ao nosso duplo etérico, vai influir na qualidade da energia que a gente irradia. Aí está uma das razões, no caso, porque o passista necessita manter-se atento quanto ao tipo, quantidade e horário de sua alimentação, pelo menos nas 24 horas que antecede o trabalho do passe. Então, se eu vou trabalhar na quinta, na quarta-feira eu já estou... A gente tem que ter essa observação o tempo inteiro,
né? Desenvolver hábitos melhores, eu acho, eu acredito, aliás, eu nem acho, eu tenho certeza. Então, uma outra razão que justifica os cuidados do passista quanto à sua alimentação é o fato de que certos alimentos são de difícil digestão, enquanto outros apresentam componentes tóxicos, o que, num caso ou outro, irão sobrecarregar os aparelhos, né, o aparelho digestivo e o aparelho excretor. Então, dentre os alimentos que se apresentam com as características que nós estamos falando, são as bebidas alcoólicas, totalmente inconvenientes, e quanto maior o teor de álcool, mais prejudicial serão. Né? Então, a bebida, a gente sabe que, como diz Ramatiz, bebida e o cigarro, a nicotina, né? Somos aí piteiras vivas ou canecos vivos, né? Somos aí a bengala de irmãozinhos que já desencarnaram, levados por esses vícios e que encostam em outros irmãos que estão encarnados e que têm esses hábitos, e que eles fazem? Eles também usufruem, né, da fumaça ou do teor etílico que emanam daqueles vícios do irmão encarnado. Então, a gente pergunta, é esse tipo de doação fluídica que a gente quer oferecer para aquele que vem buscar um socorro com a gente? Eu gostaria de receber de alguém esse tipo de passe, esse tipo de doação? Né? Jesus nos disse, né? Quando tiveres dúvida quanto ao que está fazendo ao seu irmão, coloque-se na situação e observe se aquilo é bom para você. Você gostaria que alguém tivesse um passe exalando álcool, exalando cheiro de nicotina, de cigarro? E aí? Sem contar também que a carne, sendo a dos mamíferos a mais inadequada e a dos peixes a menos problemática. Mas é um exercício canibalístico ainda, que a gente ainda tem. Então, o processo é qual? Ir diminuindo, né? A gente vem de uma ancestralidade que come, que consome carne, mata e come. Então, a gente precisa ir diminuindo essa quantidade de ingestão de carne, pelo menos, se não consegue, pelo menos nas 24 horas, ou mais um pouquinho que antecede o trabalho. Então, no dia do trabalho, do passe, a alimentação deve ser moderada, evitando-se, inclusive, qualquer tipo de alimento nas 2 ou 3 horas que antecede o serviço. Porque existem casos de irmãos que chegam do trabalho, se alimentam pesadamente e vão para o trabalho na casa espírita. Não é recomendado, porque aquilo promove letargia, sonolência, sudorese, uma série de inconvenientes que a pessoa precisa abster-se desse hábito, né? Vai trabalhar hoje? Então, chegou em casa do trabalho físico, né, da sobrevivência, coma fruta, tome suco, ou chá, coisas mais leves, uma sopa, um caldo, enfim, para ir poder trabalhar. Isso tudo é sinal de responsabilidade, sinal de respeito com todo o grupo, com as pessoas que vêm buscar ajuda, com os nossos amigos espirituais, que a gente vai dar menos trabalho para eles, né, de asepsia. Então, é necessário que a gente tenha essa observância. Dizem também que chocolate e café, porque são viciantes, também devem ser ingeridos com moderação. Aí fica difícil também o cafezinho, né? Nós mineiros somos afeitos a um bom cafezinho, mas naquele dia do trabalho vamos fazer disso um hábito, adotar um hábito mais suave, menos comprometedor com o nosso trabalho, né? E é isso.
Nós voltamos daqui um pouco.